Eita glória, povo de Deus, que a paz, a doce paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Meu querido irmão, estamos felizes por mais um devocional diário, estamos na presença do Senhor e vamos meditar da palavra de Deus. Bom é andarmos na direção de Deus, porque apesar de todas as dificuldades e adversidades levantes, o Senhor está conosco para nos abençoar. Quero te pedir, deixa aqui o seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, deixa aqui os seus comentários, compartilhe essa mensagem com outros. Vamos propagar a palavra de Deus. Nós estamos com a meta, meu irmão, de chegarmos a 1000 inscritos. Quando chegarmos a 1000 inscritos, nós vamos retomar nossas lives Refúgio em Cristo. Retomando as lives Refúgio em Cristo, eu vou estar ao vivo com você aqui no nosso canal no YouTube, pregando, ministrando a palavra, orando, interagindo com você. Vai ser uma bênção, mas eu preciso da sua ajuda para chegar a 1000 inscritos. E não é muita coisa que nós pedimos, não. Chame mais um, cada um chamando mais um para se inscrever em nosso canal. Logo, logo nós bateremos essa meta para a glória de Deus, amém? Livro de Gênesis, capítulo 26. Isaque está na terra dos filisteus. E nesse texto diz que havia uma grande fome na terra. Imagine comigo o cenário. Você tem que ler a Bíblia tentando realmente pintar um quadro da situação. Então está tendo uma grande fome na terra. Isaque, filho da promessa, filho de Abraão. E diz o texto que a fome era tão grande nessa época de Isaque, maior do que aquela que houve no tempo do seu pai, Abraão. Por isso que Isaque, diante da fome, foi para Abimeleque, foi para a terra dos filisteus. E até porque o Senhor falou para ele, dizendo: não desças ao Egito, mas habita na terra que eu te disser. E diz mais o Senhor: peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Como é bom, irmão, andar na direção de Deus. O crente, ele tem que viver na direção de Deus. Nós entregamos nas mãos do Senhor e precisamos confiar que Ele sempre tem o melhor para nós, apesar de que em certas situações todo vento sopre contrário. Por mais que a gente tenha que nadar contra a correnteza, por mais que haja tempestade, mas nós temos que aprender a estar na direção de Deus, porque o melhor lugar em que podemos estar e habitar é no endereço de Deus, porque a bênção não está na placa A de igreja, na placa B, não está no apóstolo, no bispo, no pastor, no padre, não. A bênção procede do Senhor na direção que Ele conduz o seu povo e no endereço de Deus. A bênção está no endereço de Deus, o endereço onde quer que Deus queira que você esteja. Temos que estar onde Deus quer. Temos que ir para onde Deus quer. É essa a visão que nós devemos carregar conosco, de que temos que andar na direção de Deus. Perceba que está havendo uma grande fome e o Senhor dá a direção para Isaque: fica nesta terra, não vai para o Egito, fica aqui, é aqui que eu vou te abençoar. Versículo 12 diz que Isaque semeou naquela mesma terra. Duas coisas aqui. Primeiro, faça alguma coisa. Lance a semente. Nunca vi alguém colher se não semear, a não ser que ele seja intruso.
a não ser que ele seja só apenas convidado, mas para colher, alguém ainda assim semeou, mesmo que seja intruso, mesmo que seja só convidado para entrar e colher, mas alguém teve que plantar. Então só existe colheita porque alguém plantou, alguém regou, alguém preparou a terra, alguém fez o corte da terra, alguém cuidou da plantação. É preciso que a gente faça como Isaac, semear, e semeie no lugar onde Deus te dá a direção. Porque o texto diz que Isaac semeou naquela mesma terra, a terra que Deus lhe deu a direção, e naquele mesmo ano ele colheu sem medidas. Ele colheu numa proporcionalidade extraordinária. E esse 100 aqui não é com S, é com C. É numeral mesmo, porém é uma grande proporção. Ele colheu em abundância. Ele colheu em fartura. Porque ele semeou? Também, ele semeou. Mas o segredo está no final do versículo 12. Ele colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Está aqui o segredo da vitória, está aqui o segredo da prosperidade, está aqui o segredo do crescimento. É quando Deus dos céus levanta suas mãos, estende sobre o crente e o abençoa. Ele semeou, ele colheu, mas não apenas porque fez o esforço, porque colocou uma semente diferente, porque sua terra era diferente, não, porque a mão de Deus estava estendida para abençoar, e quando Deus abençoa, meu irmão, está abençoado, não tem feitiço, não tem palavra contrária, não tem levante, não tem maldição, porque até quando alguém quer amaldiçoar, Deus transforma as palavras de maldição em bênção, porque quando Ele abençoa, está abençoado e ponto final. Quando Deus quer abençoar, meu irmão, está abençoado. Pode ser a mesma terra que está do seu lado, pode usar a mesma semente, mas não tem a mesma proporcionalidade quando tem a bênção de Deus. É por isso que o crente vive na dependência da bênção do Senhor. Nós precisamos da bênção de Deus sobre nós. Porque o Senhor o abençoava e prosperou o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas, vacas, muitos servos, porque a bênção de Deus estava sobre a sua vida. Agora entenda uma coisa, crente. Entenda uma coisa, salvo. É que tem duas nuances aí na bênção de Deus. Como é bom viver a bênção de Deus, viver a prosperidade de Deus, ver Deus abençoar os negócios, ver Deus abençoar a família. É maravilhoso viver na bênção de Deus. Porém, você precisa entender que tem o outro lado da moeda. Porque a bênção de Deus atrai coisas boas, mas também atrai coisas ruins. Como é que pode você dizer isso, pregador? Sim! A bênção de Deus atrai coisas boas, mas também atrai coisas ruins, como invejosos, olho grande, pessoas que não querem a tua felicidade. É impressionante. Como a Bíblia diz que nós devemos se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Mas tem gente que chora com a sua alegria e se alegra com o seu choro, com a sua derrota, com o seu fracasso. Diz o texto do versículo 13, capítulo 26 de Gênesis, estamos estudando aqui, lá no versículo de número 14, diz que os filisteus o invejavam. Ele estava crescendo, ele estava prosperando, tudo o que ele fazia, Deus estendendo as mãos e abençoando e só multiplicando.
as cabras, as ovelhas, as vacas, a sua produção ia aumentando, porque a bênção de Deus estava sobre a sua vida, mas os filisteus o invejavam. Ah, meu irmão, se fosse só aquela inveja de olhar e virar o rosto, entortar a cara, entortar a boca, de cuspir no chão, de dar a rabisaca, se fosse só aquela inveja de falar mal para o outro sobre você, que você não presta, que você está roubando, porque é assim, quando o crente começa a ser abençoado, alguém vai logo dizer: está roubando onde? Está enganando a quem? E é assim que age o invejoso. Se for só assim, tudo bem. Mas tem algo mais no invejoso, porque ele chega num ponto que ele não suporta mais a bênção de Deus sobre a sua vida, ele não suporta mais aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida, que ele agora vai ter que fazer alguma coisa. Não é só olhar de lado, não é só olhar com olhar mal, não. Não é só falar mal, não. Agora ele vai buscar entulhar a bênção de Deus. O invejoso vai buscar entulhar aquilo que Deus há de fazer na tua vida, ou que já está fazendo. Os filisteus ficaram com tanta inveja da prosperidade de Deus na vida de Isaac, que diz o texto que eles começaram a entulhar e encher de terra os poços. Por que os poços? Ora, a fonte de vida estava ali. Sem água, você não consegue hidratar a si mesmo, ao seu povo, à sua família, aos seus servos. Não consegue hidratar os seus animais. Então toda a renda está ali, toda a fonte da renda e da bênção de Deus está ali. É assim que se pensava. Então eu vou entulhar os poços e ele não vai ter mais prosperidade. E ele não vai crescer mais, ele vai afundar. Os animais vão morrer de sede, eles vão morrer de sede, ou eles vão ter que sair daqui porque eu não suporto mais esse invejoso aqui. Ei, tem gente que todo dia está tentando ver o teu fracasso para você correr, para você ir embora, para você desistir, querendo entulhar, enterrar, soterrar os projetos de Deus sobre a sua vida, a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Mas diz o texto que eles entulharam, enterraram os poços de Isaac, do pai de Isaac, Abraão. Mas Isaac não parou de cavar poços. Ele foi para um lugar chamado, ainda em Gerar, chamado Ezeque. E ali cavou o poço. Os filisteus vieram e tomaram de conta, se apropriaram e disseram: ei, isso é meu. É típico do invejoso. Querer dizer que o cargo é dele, que essa função é dele, que esse carro é dele. Ele pensa que essa bênção é dele, mas o que é teu e ninguém toma, meu irmão. Pode até tomar, pela permissão de Deus, porque Deus às vezes permite também que se tome. Mas quando se toma é porque Deus tem algo maior para lhe dar. Em Ezeque, se apropriaram daquilo que Isaac construiu. Ele cavou aquele poço, mas se apropriaram e tomaram e contenderam contra ele. Ele então vai para Sitna. Em Sitna também a contenda. Tomaram o poço de Isaac. Mas em Beteot, em Reobote aconteceu algo diferente. Porque em Sitna, porque em Ezeque veio a contenda, veio a perseguição, vieram as lutas, tentaram enterrar os projetos de Deus para a vida de Isaac, tentaram roubar os projetos de Deus para Isaac, roubar a bênção de Deus, mas a bênção não estava no poço como eles pensavam, a bênção estava na vida de Isaac. Quando ele chegou em Reobote, o Senhor o abençoou, livrando dos seus inimigos, e a bênção de Deus foi ainda maior, a bênção de Deus foi grande, e diz o texto do versículo 22, e prosperaremos nesta terra, porque o Senhor o livrou.
Você pode passar por Sitna, você pode passar por Ezeque, mas continue cavando poços. Os inimigos podem se levantar, mas continue cavando poços. Eles podem querer roubar a bênção de Deus, mas continue cavando poços, porque você pode passar por Ezeque, você pode passar por Sitna, você pode passar pelo lugar da contenda, você pode passar pelos seus invejosos, mas em Reobote o Senhor vai te dar livramento e a bênção de Deus será maior. Continua, persiste, continua cavando poços, porque o Senhor é contigo. Amém?